Uma boa noite a todos. Que a paz de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, esteja conosco. Sejam todos bem-vindos às preces e radiações desta noite. Aqui vão alguns recados sobre os trabalhos da semana. Temos às sextas-feiras, às 19 horas, a doutrinária, híbrido. Estudo do Evangelho aos domingos, às 10 horas, híbrido, e evangelização, das 9h30 às 11h30, presencial. O funcionamento da SEAC será aberta das 9 às 18 horas, tanto na farmácia, livraria, atendimento fraterno, passes e SEAC. Horários dos passes, entre outros, no site e nas redes. Mantenhamos os pensamentos elevados e muita atenção no momento das preces. Vamos então pedir a Deus, a Jesus, ao diretor espiritual responsável por estas preces e radiações da nossa sociedade, que nos mantenham ligados com muita atenção, que possamos vencer o sono, que possamos adquirir cada vez mais a boa vontade em vir até aqui e nos dedicarmos a fazer essas preces. Sê conosco, Senhor, nos impulsionando para o bem, para a nossa transformação moral e espiritual. E pedimos as tuas bênçãos para os nossos trabalhos a partir deste momento. E em teu nome, Jesus, damos por iniciados o nosso trabalho na noite de hoje. A nossa prece, o nosso trabalho de hoje, a página evangélica, será apresentada pela nossa trabalhadora da casa, nossa colega aqui, a Maria Helena Soares. Com vocês. Boa noite, queridos irmãos. Sintam-se envolvidos pela paz de Jesus. E também aqueles irmãos que estão nos assistindo da forma virtual, sintam-se todos envolvidos e acolhidos por este momento de reflexão. A nossa mensagem de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e tem como título Vigiemos e Oremos. É a mensagem de número 110. Começa com as palavras de Jesus: Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41. É uma passagem bíblica, né? E já chama atenção aqui que foi a Mateus, né, coloca no seu Evangelho, porque foi a última ceia de Jesus, e quando ele se retirou para orar sozinho, ele já pediu aos discípulos para ficar vigiando. E aí dormiram, né? Então, aqui, depois Emmanuel usa esta passagem também para nos trazer esta mensagem, a importância de vigiar, mas vigiai a nós, né? É uma mensagem que nos coloca frente a frente conosco mesmo, né? Então, vamos ouvir o que Emmanuel fala sobre esta passagem. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso, capaz de tisnar o lago, procede do seu próprio seio. Renascemos na terra,
com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos mais fortes motivos de discórdia e luta. Vejam o que coloca aqui, né? Nós já viemos com estas imperfeições. Nós já viemos para uma família consanguínea que muitas vezes traz pretéritos, né? Tanto nós quanto aqueles outros que integram a família. Então, é normal haver estas dificuldades de relacionamento. E essas dificuldades de relacionamento são justamente para o resgate, para parar aquelas arestas, para desenvolver aqueles afetos que são necessários nessa família carnal. Então, estas tentações, na verdade, a tentação são as dificuldades que nós vamos encontrar nesta experiência terrestre. E essas dificuldades, para nós vencermos, nós precisamos, sim, nos conhecermos, estar atentos a todas as emoções que nos despertam, muitas vezes uma palavra. E ali, essa emoção que muitas vezes nos desajusta, como diz ali, que nós já viemos com esse desajuste. Se nós tivermos este conhecimento, fizermos esta análise de nossas emoções, nós vamos saber lidar com ela. E de que forma? Sempre buscando aquele medicamento que ele é muito, muito eficaz, que é a oração, né? É esta conexão com Deus, a conexão com o nosso divino. Porque apesar de nós ainda estarmos nesta caminhada, a nossa conexão divina, ela está lá. Nós já viemos com ela. Apenas precisamos estar sempre atentos para acionarmos esta ligação. Então, Emmanuel continua. Em nós mesmos, podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade. Em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Não te proponhas, deste modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Quando não as combates dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, da qual precisa extrair as boas sementes. Esta comparação com o lavrador, né, ela é muito precisa, porque nós trazemos, né, no nosso íntimo essas imperfeições, né, essas ervas daninhas vão brotar se nós permitirmos. Elas estão lá, elas vão vir, elas vão aflorar, mas vai depender de nós arrancá-las ou não, né? E de que forma nós vamos fazer isto? Trabalhando no bem, né? Primeiro, nos conhecendo, fazendo aquela autoavaliação, aquele julgamento próprio e a boa vontade, a força de vontade para vencermos nós mesmos. É uma batalha íntima, mas é uma batalha que sempre seremos vencedores se nós tivermos a força de vontade. E vencedor desta batalha, sai todos ganhando. Saímos nós ganhando e saem ganhando todos aqueles que convivem com nós. E assim nós vamos desenvolvendo esse propósito
que é da nossa ascensão, né? Da nossa caminhada espiritual. Então, ele continua: caminhar do berço ao túmulo, sob as marteladas da tentação, é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Então, tá mais assim, essa receita tá muito, muito clara, né? Podemos sim. E todas essas tentações que falam, né? Todas são as nossas imperfeições que a gente vai corrigindo, né? Aquela impaciência, aquela intolerância, aquele impulso da raiva por alguma coisa que naquele dia, se a gente não estava, como se diz, no melhor dia, aquilo toca diferente. Mas nós precisamos passar por isto para vencer, né? Só podemos vencer se nós tivermos estes adversários nos testando, né? Então, por isso, tentação, são testes que a nossa própria natureza humana precisa passar, né? Mas nós temos esse recurso que é a misericórdia divina, a misericórdia do nosso Mestre, que nos coloca sempre nessas provas para sairmos, para nós colocarmos a nossa força, o nosso livre-arbítrio, né? Porque as emoções, elas são quase como um instinto, né? O medo a gente tem que ter, porque é uma preservação da vida, né? Mas aquele medo infundado, nós vamos com a fé, com a confiança em Deus, nós vamos perdendo, né? A paixão, aquela paixão desvairada, aquela paixão que não é o amor, mas quase um instinto, tudo isso nós vamos vencendo e vamos nos conectando com o sentimento. E o sentimento é a sublimação do amor, do altruísmo, da generosidade, da fraternidade. Então, nós vamos, essas energias desajustadas que nós temos, e por isso que nós reencarnamos, né? Se nós não tivéssemos, se nós fôssemos perfeitos, não estaria mais neste mundo de provas e expiações. Então, é através de todos esses nossos espíritos que tanto nos ajudam com as suas mensagens, né? E nós querendo passar por essa prova e sair vencedor, é que nós vamos conseguindo nos conectar cada vez mais com esse mundo espiritual. Então, que fique para a nossa reflexão e vamos vigiar-nos sempre, mas sempre após uma oração, né? E assim nós vamos vencendo todas essas tentações. Que Deus, o nosso Mestre Jesus, está sempre nos protegendo, né? Então, acreditemos com muita fé, vamos vencendo. Que assim seja.
convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isso, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galiléia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão na sua plenitude o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham, para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor, para a tua glória infinita. Que assim seja.
Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.